Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua unção, que a tua glória, que o teu milagre, o teu mover, Espírito Santo, que a tua revelação venha sobre. Então, Apocalipse 1, vamos ver alguns versículos. Nós vamos ministrar hoje sobre duas chaves. É uma ministração mais de ensino. Aqui, ó, Paloma, Júlia, todo mundo longe um do outro. Vamos sair daqui, senão vocês vão falar muito. Vamos, vai lá com a mamãe. Isso. Deixar junto vai falar um monte. E eu preciso da sua atenção e da sua intercessão, porque são chaves espirituais fortes essas. Amém, meu irmão? Amém. São chaves que mudam o nosso espírito, mudam o nosso entendimento das coisas de guerra espiritual. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 1, verso 17 e verso 18 diz assim. Apocalipse 1, verso 17 e verso 18. É o apóstolo João. Vamos ler a partir do 9, vai. Eu vou ler rápido aqui. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa ilha é uma ilha que ele foi preso, e olha o que ele diz: ele se achou na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele foi preso por causa da palavra. A palavra de Deus faz com que nós sejamos contrários ao mundo, amém? E por isso nós somos presos. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Aí ele começa a ter uma visão. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, irmãos, nós vamos ver bastante a Bíblia hoje então quando eu parar de ler e falar, você olha aqui para mim. Essas igrejas são igrejas reais. Essas igrejas não são parábolas. Essa igreja não é uma igreja inventada. Essa igreja é uma igreja real. Essas 7 igrejas existiram, amém? Então você tem que ler o livro da Revelação, o Apocalipse, com esse entendimento. Então, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele começou a ter uma visão ali daquilo que Jesus ia falar para ele, para escrever para as igrejas, que é todo o livro de Apocalipse. Então ele começa a ter uma visão do rei, amém? Aí olha aí, é aonde nós queremos chegar agora. Quando o vi, viu quem? Deus. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Em alguma versão pode estar: eu sou o alfa e o ômega. Quem tem essa versão? Eu sou o alfa e o ômega. Alguém tem? Não? Ninguém? Eu sou o alfa e o ômega. Pode ser também essa versão. 18. E aquele que vive, continuando: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Repete isso: a chave da morte e do inferno. E aí o Senhor começa a dizer para ele coisas específicas para cada igreja. A próxima chave, porque tem várias continuidades aqui, mas a chave que eu quero dizer para você hoje, eu adiantei no WhatsApp, é a chave da morte e do inferno, que tem o poder, eu vou ler e depois eu te explico, e que tem o poder para entrar
portas fechadas que foram fechadas definitivamente. Querido, preste atenção numa coisa. Quando Jesus, todos creem aqui que Jesus morreu e ressuscitou, não é? Creem nisso? Que é a base para você entender e receber essa chave. Quando o Senhor, Ele vem, cumpre o seu chamado, cumpre aquilo que devia fazer, tem lá todo o tempo, e nós lemos no livro do Evangelho, dos Evangelhos, tudo o que Ele veio fazer, cumpriu na terra e fez. Ele morre por causa de uma palavra que viria o Filho do Homem, e o Filho do Homem era o único que serviria como cordeiro para cair sangue ali. Amém? Lembra de domingo que eu ministrei sobre a chave da oferta? Quando você coloca sangue no altar, tudo muda. Quando você tira o sangue do altar, a sua vida emperra. Amém, querido? Oferta é isso, oferta é sangue. Quando você coloca sangue fora do altar, toda a sua vida vai emperrar. Quando você coloca sangue no altar, a sua vida flui naturalmente. Quem entende isso, entende um segredo. E nós vamos ministrar no domingo que vem também a respeito de Yom Kippur, a respeito disso. Mas Jesus vem e agora sobe no madeiro, e aquele madeiro desce sangue, aquele madeiro berra, o cordeiro berra. Ok? Quando você oferta, quando você vem ao altar e oferta, o cordeiro que você está colocando aqui berra. E quando o cordeiro berra, é o primeiro passo para subir na grelha onde colocava a oferta. Quando você vem, coloca aqui, o cordeiro berra. E quando o cordeiro berra, eu estou falando em analogia, mas você está entendendo, né? A sua oferta berra, o teu sacrifício berra, o teu sangue diz no altar. E sangue que fala no altar tem resultado na terra. Sangue fora do altar não tem resultado na terra nem no espírito. Sangue fora do altar tem resultado na onde? Na onde? Não. Sangue fora do altar tem resultado aonde? Sangue fora do altar tem resultado aonde? Onde? Não entendi. No inferno? Pode te levar para lá, não. Mas aonde tem o sangue? O sangue fora do altar, onde fala? Não fala? Fala. Na carne. Aonde na carne? O sangue fora do altar fala quando você gasta dinheiro na farmácia, quando você gasta dinheiro com médico, com remédio. O sangue fora do altar fala quando você gasta dinheiro porque o carro quebra, porque a casa não consegue prosperar, porque o teu salário não prospera, porque você não faz isso. Sangue fora do altar tem essa consequência. O orgulho. O que mais? Presunção, arrogância. Sangue fora do altar vai falar nesses lugares. Amém? Então olha só, ele diz: e não temas, eu sou o primeiro e o último. Não, só para explicar para vocês, nós estamos sem tela porque está arrumando o equipamento. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Eu vou ler aqui, vamos agora a Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, João falando, e eis não somente uma porta aberta no céu. O que estava aberta lá, irmão? Uma porta. E não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer acerca destas coisas. Ou seja, olha aqui para mim, João estava experimentando uma experiência com o dono da porta, com o dono da chave que abre portas que estão emperradas definitivamente. O que é isso? Aquilo que não existe, aquilo que não poderia existir por condição humana ou por sabedoria humana, Deus faz o homem entender que o próprio Jesus é a chave e mostra para ele e diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E depois o 4:1 vai dizer: e não somente uma porta me abriu no céu,
como que está aqui, não somente uma porta me abriu no céu, como de trombeta falaram comigo dizendo, sobe para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, Jesus sendo a chave que abre as coisas que foram definitivamente fechadas. Se você tem essa chave, esse Jesus, tudo aquilo, traga para a tua vida pessoal, para a tua vida emocional, traga para o teu relacionamento, traga para o teu ministério, traga para aquilo que foi perdido. Essa chave nada mais é do que aquilo que está para acontecer, aquilo que vem a ser revelado, Jesus te revela. Aquilo que não aconteceu ainda, porque você não conhece essa chave, por esta chave, as chaves da morte e do inferno, que abre o que está definitivamente fechado. O que ninguém sabia, e João era o apóstolo do quê? Conhecido como apóstolo do quê? Do quê? Apóstolo do amor. João era conhecido como apóstolo do amor, porque Pedro, lembra que nós ministramos lá no início do mês? Pedro recebe as chaves para abrir a igreja apostólica, para fundar a igreja apostólica. Sobre ti, Pedro é a pedra da chave da igreja. Aí depois, mais para frente, no contexto de toda a Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo vindo para contextualizar toda a igreja, formatar toda a igreja. Imagina, colocar a igreja em ordem, é assim, assim, assim. E depois, ao mesmo tempo depois e paralelo, entenda isso. E paralelo e depois disso vem o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, para curar as feridas daqueles que formataram a igreja. Está entendendo? Nesta hora, olha só, nesta hora Jesus chama ele. Paulo teve experiências gigantes com Jesus. Paulo subiu ao terceiro céu e fala, um homem foi em espírito ao terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. Mas o apóstolo João vê aquilo que ninguém vê, porque ele conheceu e teve o encontro com aquele que é dono da chave da morte e do inferno. Ou seja, aquilo que no reino do Espírito decretamente essa palavra, aquilo que foi decretado no reino, vamos mudar, aquilo que foi decretado no reino do Espírito de morte para você, o dono da chave da morte e do inferno tira. Está entendendo? Aquilo que foi decretado como maldição, quando você conhece esse Jesus verdadeiramente, ele diz, eu sou o dono da chave da morte e do inferno, então eu vou lá e tranco e abro aquilo que definitivamente estava decretado, eu vou, e se a maldição eu tranco, e a bênção eu libero. Amém? Eu vou ler uma coisa aqui, preste atenção e eu já vou explicar. Jesus venceu a morte, que é o limite da vida natural. Olha isso, preste atenção que nós estamos sem terra, então ouça bem. Jesus venceu a morte, que é o limite da vida natural. Que vida natural? A nossa. E venceu também o inferno, que é o limite da vida espiritual. Os dois limites que nós temos, o nosso limite como carne, Jesus venceu. O nosso limite no reino do Espírito, Jesus também venceu. Ou seja, ele sabe o início e sabe o final. Está entendendo? Ele sabe o amanhã, ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Se você tem essa chave, você olha para alguém, vou olhar aqui para o Vitor, pastor, e vou dizer, eu sou Jesus. Eu não estou vendo apenas o hoje, eu estou vendo o ontem, estou vendo amanhã. Está entendendo? Ele não consegue, Deus, ele não vê, Jesus, ele não vê momentaneamente. Quando eu digo Jesus aqui, é o Senhor, a Trindade. Jesus, a Trindade Santa, não vê momentaneamente. Ele não vê agora apenas. Ele vê o que foi, o que é e o que vai ser. Porque olha aqui, ele é o limite, ele venceu a morte. Então um dia você vai morrer, não vai, irmão? Ninguém vai ficar para sempre. Esse limite, Jesus já venceu. E como Jesus venceu? É por isso que ele nos dá o tempo agora e nós refutamos a linha de pensamento. O que é refutar? É abrir mão, é ir contra. Nós refutamos a linha de pensamento espírita que diz que existe reencarnação. Ao homem está destinado a escolha na terra. Vindo após isso o Hebreus, quem sabe? 9:27. Hebreus 9:27. O limite,
Jesus venceu. É por isso que ele chama: eu quero te dar vida e vida em abundância, porque o salário do pecado é... Está entendendo? O salário do pecado é a morte. Como é que nós seríamos salvos se não tivesse alguém que conhecesse o limite da morte? Já parou para pensar nisso? Jesus conheceu o limite da morte. Jesus conheceu o limite das coisas humanas e das coisas espirituais, porque morremos e aí vamos lá, enterramos a pessoa e agora o espírito vai ter um trato com o Senhor. É por isso que não volta na vida. Ressurreição nós acreditamos, reencarnação nós não acreditamos, porque a Bíblia refuta. A Bíblia não ratifica, a Bíblia refuta a reencarnação. Amém? Continuamos aqui. Jesus chamou o apóstolo João, eu vou lendo e vou explicando para ti. Jesus chamou o apóstolo João para que este rompesse com seus próprios limites e pudesse ver as verdades de Deus independente de seus limites de ordem temporal e dimensional. Olha isso. Quem conhece o dono da chave da morte do inferno, eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo um texto aqui meu, tá bom? Quem conhece a chave da morte do inferno, ele não vive apenas nesse nível de relacionamento. Ele vive horizontalmente e verticalmente. Ele não anda na dimensão apenas da carne, ele anda na dimensão da carne, onde nós pisamos, mas ele anda também na dimensão do Espírito. Então, Jesus que conheceu o limite da morte, e Jesus que conheceu o limite da morte física e da morte e do inferno, que é a morte espiritual, Jesus que conheceu esses limites, ele olha para o apóstolo João e diz assim: eu quero fazer você ter uma viagem santa, eu quero fazer você conhecer aquilo que é do reino dos homens e do reino de Deus, aquilo que é da terra, aquilo que é dimensionado na terra e aquilo que é dimensionado no Espírito, aquilo que é humanamente possível e aquilo que é humanamente impossível, que é só pelo Espírito. Quando você conhecer, sabe quando você ouve de mim, ou ouve de um dos pastores, ou ouve, a pastora tem bastante disso, nossa, porque Deus me levou numa visão, e isso, e eu fui num lugar assim, tem muita gente que olha e fala: esse cara está louco. Irmão, às vezes eu tenho que ir calmo com vocês. Às vezes eu tenho que ir calmo, porque dá vontade de correr, pegar o anjo que está atrás da pessoa e falar para o anjo assim: vai, libera logo a cura. Só que daí talvez se eu fizer isso, dependendo com quem eu estou, pode me levar internado, chamar o SAMU e me internar. Mas com aqueles poucos que nós conhecemos que tem que entende que nós não vivemos a dimensão da carne e do Espírito, você pode correr, dar uma peitada no anjo, fazer o anjo trabalhar. Por quê? Porque o anjo trabalha em favor dos homens. Nós não temos, em Deus, nós não temos dimensão. Entendeu o que eu falei? Em Deus, eu repeti, nós não temos limite para a dimensão. Em Deus, você pode estar aqui e voar no Espírito para ministrar alguém longe. Em Deus, você pode ter uma experiência sobrenatural. Em Deus, o diabo também faz isso. É por isso que você precisa ter sua mente e a mente voltada para Cristo, o teu coração voltado para Cristo, porque Ele pode te arrebatar no Espírito. E como eu disse aqui, Jesus chamou o apóstolo João para que rompesse seus próprios limites e pudesse ver as verdades independente dos limites de ordem de tempo e de dimensão. Ou seja, quando Deus te arrebata, você sai da dimensão humana e do tempo humano. Quando Deus me arrebatou para o céu, parecia que eu fiquei horas e horas lá, e foram 5 minutos aqui na terra. O tempo que nós contamos, o Cronos, foi 5 minutos, apenas 5 minutos. Mas lá parecia que eu passei um dia inteiro com Deus, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O ontem para Ele ainda pode estar sendo muito pequeno. O daqui 10 anos, preste atenção, veja dessa forma. Olha aqui para mim, Deus está olhando para nós, e Ele está olhando para nós e vendo a gente daqui a 10 anos. Você já pensou isso?
E aí, olha porque perdemos as coisas. Nos preocupamos como vai ser o amanhã, nos preocupamos como nos deixamos ficar ansiosos demais pelo que vai ser amanhã, perturbamos nosso coração por aquilo que vai ser amanhã, por aquilo que eu vou comer amanhã, quando Deus está olhando para nós e diz assim: filho, eu estou vendo o seu amanhã. Isso falando do depois, vamos falar do passado. Da mesma forma, nós dizemos: mas é porque lá no passado eu fui abusado, é porque lá no passado me roubaram, é porque lá no passado eu fui, fala alguma coisa aí, eu fui frustrado. Mas é porque lá no passado Jesus, da mesma forma que Ele olha para você e vê daqui 10 anos, Ele olha para você e vê o que você está trazendo lá do passado e diz: deixa isso no passado. Porque para Deus não tem limites de dimensão. E ainda tem gente que quer fumar maconha, fumar maconha, né? Tem gente que quer cheirar cocaína. Tem gente que quer fumar maconha para quê? Mergulha naquele que tem a chave da morte do inferno, que você não tem limite para voar. Está entendendo? Amém, irmão? Dá um amém, porque eu preciso beber água. Continuando aqui. O versículo Apocalipse 4:1. Fica aí. João entrou por uma porta aberta no céu. O texto aqui que eu estou lendo. E pôde ver o trono de Deus. Com esta chave você tem acesso aos valores profundos dos céus. Você olha para alguém assim e você fala assim: por que essa pessoa mudou? Por que essa pessoa, quando foi entendendo que essa pessoa é uma pessoa que tem intimidade sincera diante de Deus, você olha para a pessoa e fala: mas por que ela mudou? Porque aquele que conhece o dono da chave da morte do inferno e não tem limites dimensionais, nem de tempo, nem de nada, ele entra na atmosfera secreta, como é a revelação da direção apostólica para nós esse ano. Ele entra na atmosfera secreta e diz assim: Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, qual é a verdade do reino? E aí você muda a verdade do homem para a verdade de Deus. Aí você muda os seus princípios antigos pelos princípios do reino. E aí você não pensa mais no sexo ilícito, você não pensa mais na maconha, você não pensa mais no pecado, você não pensa mais que foi frustrado no passado, mas você olha e diz: eu quero ver o que Jesus me vê daqui 10 anos lá na frente. Se Ele me vê daqui 10 anos, por que eu não posso ver? Às vezes Deus não vai te mostrar na plenitude daquilo que Ele tem para você. Por que Deus não revela tudo para nós, irmão? Vamos lá, participem aí. Por quê? Por que Deus não revela tudo? E por que quem anda de revelação em revelação, de igreja em igreja, por que quem anda de igreja em igreja nunca vai bem? Por quê? Não estou dizendo de visitar, de comunhão com os irmãos. Estou dizendo quem anda de igreja em igreja procurando revelação. Por que não muda? Alguém chuta? Vamos, gente. Que a gente está. Vai, Pérez. Porque já veio em nós que o que nós estamos querendo há 10 anos, talvez não é o que ele deixou. A palavra que eu quero usar é quase isso, mas está certo. Falta de identidade. Falta de identidade. O que gera falta de identidade? É a palavra que eu quero usar. Alguém chuta? Não. Deus não te mostra o que você vai ser daqui a 10 anos, porque senão você morre por falta da esperança. A Bíblia não diz que nós devemos ter a esperança naquilo que não vemos, que é a fé. Sabe por que Deus não fala daqui a 10 anos? Porque Ele quer que você responda agora para Ele. Ele quer que você haja agora. Como que eu chego no final da igreja? Um passo? É muito básico isso que eu vou dizer, mas é justamente isso que nós temos que entender. Como é que eu chego daqui a 10 anos?
um ano por ano. Eu não posso pular aqui, porque se eu pulo, eu caio. Quando diz assim, olha, e João, com essa chave, pôde ter acesso aos valores profundos de Deus. Irmão, quem tem valor não se vende por nenhum preço. Vou repetir. Quem tem valores não se vendem por preço nenhum. Quem riscou a cédula que era contra nós? O que é isso, apóstolo? Nós tínhamos uma conta a ser paga. E Deus, Deus mandou Jesus, e Ele teve o poder como oferta, como sacrifício, como cordeiro. Ele teve o poder de ir primeiro nos limites dimensionais para conhecer o início e o fim, porque Ele é o início e o fim. E quem conhece, quem é alguma coisa pode ir na onde é. Está entendendo? Quem é alguma coisa, eu vou traduzir para você. Se você é alguma coisa em Deus, você pode conhecer o limite e o final. Se você é alguma coisa em Deus, mas se você só procura o que Deus é e não o que você tem que ser nele, talvez você saiba quem Ele é, saiba o que Ele fez, saiba o que Ele pode, mas nunca vai. Descendo umas palavras de revelação aqui tremenda, que isso não está escrito. Quem conhece valores, você tinha um valor, não tinha? Até conhecer Jesus. Quem tinha outros valores até conhecer Cristo? Só levanta a mão rápido assim, ó. Quem tinha outros valores? Um era ateu, outro era idólatra. Está entendendo? Quem conhece, quem entra, quem pega a chave que é Jesus, e com a chave, irmão, isso aqui, sabe o que simboliza isso? Isso simboliza um pedacinho de Jesus. Aí nós vamos discutir assim, vai ter aqueles que metem a língua entre os dentes e vai dizer assim: então vocês estão idolatrando um pedacinho de chave, porque é a mesma coisa que os ídolos representam. Não, os ídolos nós adoramos, aqui nós usamos como ato profético. Está entendendo a diferença? Respeito quem não entenda, os que estão nos assistindo, porventura. Mas olha, o diabo, continua lendo aqui, o diabo não tem mais a chave da sua casa. Que fraco, Zé Luiz. O diabo não tem mais a chave da casa dele, pois ela está nas mãos de Jesus, que nos delegou a autoridade dessa chave. Olha só, Jesus vai e diz: eu sou o início e eu sou o fim. Eu vou na dimensão da carne morrer para conhecer o limite da dimensão da carne, e quando morrer eu vou no inferno para conhecer o limite da dimensão do espírito. Vou pegar as duas chaves e dar para você. Ou seja, aquilo que humanamente é morte e aquilo que espiritualmente é morte está na nossa mão, pela mão de Jesus. Aquilo que o homem decretou como morte, você que tem a chave tem o poder de dizer: eu decreto vida. Na carne, no espírito a mesma coisa. Muitas vezes nas regiões celestiais, e quem trabalha com libertação, nós somos levados, o nosso espírito, nas dimensões de cativeiro. Diga assim, cativeiro. Nas dimensões de cativeiro. Quando nós entramos para ministrar alguém, o nosso espírito, a nossa carne está aqui, mas o nosso espírito está na dimensão da onde a pessoa está cativa, e pelo poder que Jesus nos conferiu da chave da morte e do inferno, nós liberamos a morte, nós liberamos e expulsamos a morte na carne, e liberamos e expulsamos a morte no espírito. Você está entendendo o quanto isso é sério? Você está entendendo que receber uma chave da morte do inferno não é apenas para você sair balançando ela, dizer: eu tenho a chave, eu tenho Jesus. É para você dar uma ordem, um decreto no reino do Espírito, no reino da carne, no reino do Espírito, em dizer: aonde há morte no reino da carne e aonde há morte no reino do Espírito, eu chamo para a vida. Você está entendendo a importância
Diga, corre lá. Está gravando. Deus me deu algo aqui agora, assim, anos lendo essa passagem, mas eu pude contemplar agora. Nem o diabo tem a chave do inferno, porque se por um momento você está lá dentro, a porta está aberta todo o tempo para você sair. Exatamente. E isso é uma bênção. A escolha é nossa. Exatamente. Vou repetir para você não entendeu. Se você não compreendeu a ideia. Se o próprio diabo não tem a chave da casa dele, e você está a caminho da casa dele, e você anda para o inferno, você tem todo o direito, enquanto há vida, de sair. De dizer, eu quero voltar ao reino dos céus. E é aí que você sai da onde? Da depressão, da frustração, da idolatria, da prostituição, de todos os tipos de pecado. É bom ou não é bom isso? Olha aqui, continuando. Saia dos seus limites na carne e entre nas portas do oculto e do profundo de Deus, não do oculto do diabo, do oculto e do profundo de Deus. Entre pelas portas espirituais, e como Jesus venceu a morte por várias vezes, filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro e por fim a sua própria morte, você também abrirá as portas que pareciam definitivamente fechadas. E Jesus visitou o Hades e pregou para espíritos em prisão. Olha aqui, para aqueles que nos assistem, para vocês que nunca acreditaram que nosso espírito entra nas regiões de cativeiro e traz a pessoa para fora, vamos abrir em 1 Pedro, vamos lá, volta um pouquinho, 1 Pedro, volta alguns capítulos, algumas folhas que você vai achar. 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, 18 e 19, diz assim, vou esperar você abrir, acharam? 1 Pedro 18 e 19 diz, pois também Cristo morreu uma única vez. Quantas vezes, irmão? Uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, o qual depois de ir para o céu, olha lá, 22, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes malignos. Olha só que revelação é essa. Quantas vezes Jesus morreu? Então, quando você vê uma pessoa com um crucifixo e com Jesus crucificado, essa pessoa está matando Jesus de novo. Isso está certo? Não, porque Jesus morreu uma única vez. Quando você leva uma imagem de Jesus no teu peito, quando você leva uma imagem de Jesus em qualquer lugar, você está dizendo, esse Jesus precisa ser crucificado, mas o meu Jesus morreu uma única vez, e já morreu, já foi para o céu. E no céu, o que está subordinado a ele? Aqui continuando, o 19. E no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele foi no inferno. Os que estavam presos, para salvar, e pregou lá. Só ele entrou lá. Só ele trouxe a chave da casa do diabo. E te deu para você. Te deu para você, ficou estranho. E deu para você. Ele disse, está aqui a chave da morte, para você nunca mais. Não é que você não vai morrer. Quando ele diz a chave da morte na dimensão da carne, ele está dizendo, você pode até morrer na carne, porque chegando aos 70 já é enfado. Porém, na dimensão do Espírito tem vida e vida e vida em abundância. Ele foi lá e pregou para esse povo. E depois, olha só, no 22, o qual está à destra de Deus, ficando-lhe, ou seja, ficando a ele, estando ele acima, ou seja, deixando subordinados anjos, potestades e poderes. Sabe o que é isso? Sobre ele, sobre Jesus, só está o Senhor.
sobre aquele que está sentado à destra, ou seja, à direita do Pai. E abaixo dele está todos os outros espíritos, todas as potestades. Pode vir potestade assim, assado, seja qual for, pode vir qualquer demônio, pode ser qualquer anjo, está debaixo da potente mão de Jesus. E esse Jesus tem gravado na palma da mão dele quem? O nome de quem? O nosso nome. Esse Deus que está acima de todas as potestades, de todos os poderes espirituais, de tudo aquilo que é espiritual, Ele tem na palma da mão o nome de cada um. Olha, está sentindo um cheiro? Está sentindo? Peraí, você está sentindo um cheiro? Peraí, pastor, está sentindo um cheiro? Quem está sentindo um cheiro maravilhoso? Vocês não estão sentindo? É isso mesmo. Quero saber se tem alguém com esse perfume ou é espiritual. Está sentindo aí? Está sentindo um cheiro maravilhoso? Está sentindo? Chegou aí atrás? Não? Quantos? Levanta a mão para eu ver. 1, 2, 3. Sentiu agora? 4. Está sentindo? Olha o que é falar dele. Obrigado, Deus. Tu és lindo. Não precisa de muito para ele se manifestar. Não precisa de muito para ele vir com poder. E poder, irmão, olha aqui para mim todos, por favor. Poder não é apenas movimento. Poder é isso, quando você fala o nome dele e ele vem com uma presença maravilhosa em forma olfativa, em forma auditiva. Vai de novo, está passando de novo. Meu Deus, tremendos. Aleluia. Tremendos. Você ia falar, pastor? Não, pai, que a única coisa que se aproxima de esses que gostam de tatuagem, quando fala essa passagem, o nosso nome está gravado no nome de Jesus. Então é só nas mãos dele, não fala em nós. Nas mãos dele. Em nós está no coração. Isso, nas mãos dele. Vamos lá. Eu quero fazer uma declaração com você repete assim. Eu declaro. Mais alto. Eu declaro que Jesus abriu a porta da vida. E ao passar por ela, quando eu passar por ela, nesta hora, eu declaro que a morte foi vencida. E eu não aceitarei mais nenhum tipo de diagnóstico definitivo de frustração, de maldição e de qualquer porta fechada, porque Ele, o Senhor, tem as chaves da morte e da vida, e Ele entregou isso nas minhas mãos para eu ter a chave da morte e da morte do inferno. E por isso eu declaro que eu tenho vida e vida em abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus.